A paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário de leitura da Bíblia, o tempo do nosso dia que nós não abrimos mão dele para lermos a palavra de Deus. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor. É uma alegria para nós sabermos que temos esse tempo, essa oportunidade, né, de lermos juntos a palavra de Deus. Estamos fazendo uma leitura sequencial da Bíblia. Estamos no livro de Levítico. No episódio anterior, nós encerramos o capítulo 13, que falou como seria o diagnóstico das doenças de pele, e se aquilo passasse para o tecido, isso deveria ser levado ao sacerdote para que ele examinasse, como era o exame que ele deveria fazer para declarar se a pessoa estava limpa ou se a pessoa era imunda. E assim, é tão interessante a palavra de Deus que nós vamos ver isso lá no Novo Testamento, né, quando Jesus cura os leprosos. E aqui nós lemos no capítulo anterior, que foi o capítulo 13, no episódio anterior, que eles deveriam ficar segregados, separados de todos e deveriam gritar imundo, imundo. E era uma forma de separação, né? O pecado faz essa separação, porque a lepra é um tipo do pecado, né? E hoje nós vamos dar continuidade a partir do capítulo 14, Levítico, capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, e eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o isopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo e se lavará com água. Assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas dos seus olhos, e rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º, tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de manjares, amassada com azeite, e 1 log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado e o holocausto no lugar santo. Porque assim, a expiação da culpa, como a expiação do pecado, é para o sacerdote, coisa santíssima é. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar no seu pé direito.
Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então, o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também, o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia, e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alçar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alçar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, e o sacerdote os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo do polegar da sua mão direita, e sobre o dedo do polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite da palma da sua própria mão esquerda. Depois, o sacerdote com o seu dedo direito espargirá do sangue que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alçar a sua mão. Do que alçar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para holocausto com a oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alçar o preciso para a sua purificação. Então, nós podemos aqui, pastor, fazer qual comentário a respeito dessa parte inicial do capítulo 14? Nessa parte inicial do capítulo 14, nós podemos fazer uma observação aqui. Quando a pessoa ela chegava o dia da purificação dela, o sacerdote saía do arraial e ia ao encontro dela fazer o diagnóstico primeiro. E aí, num segundo momento, o sacerdote conduzia aquela pessoa para um culto diante do Senhor, conforme os sacrifícios e as leis para cada sacrifício. Então, num primeiro momento, o sacerdote é aquele que vai lá quando percebe que alguém entrou no caminho
de se purificar. E isso acontece no tempo de hoje do mesmo jeito. O pastor que está na igreja, quando ele vê que tem um irmão que ele se desviou, mas ele quer acertar, o pastor é aquele que vai na casa dele, ele faz uma visita, ele vai ao encontro dessa ovelha para conduzi-lo diante do Senhor, para que o Senhor possa falar com ele de novo e conduzir a vida dele. E nesse processo todinho aqui, a gente vai ver de novo aquela questão do sangue na orelha, no polegar direito e no polegar da mão direita e do pé direito. Por quê? Porque há uma operação do Espírito agora para transformar de novo a mente, os atos e tendo consequência na caminhada diante de Deus. Glória a Deus, hein? Irmão, são tantos detalhes maravilhosos. A lepra é tipo do pecado, né? Então, quando o Senhor providencia a purificação, o Senhor sempre levanta um aí que pode ajudar, pode levar o culto, como é a figura do sacerdote. E aqui o pastor falou na figura do pastor, né? O pastor aí da sua igreja que pode te auxiliar nisso. Nós vamos encerrar o nosso programa de leitura da Bíblia por hoje, mas amanhã nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. Paz do Senhor Jesus a todos. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor.